Paz, irmãos, amém. Fique de pé, nós vamos iniciar o nosso estudo com uma palavra de oração. Aos que estão em casa também nos acompanhando, vamos orar nesse momento, entregando o nosso estudo bíblico ao Senhor. Paizinho, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu santo nome essa noite, declaramos que tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus, tu és aquele quem sustenta as nossas vidas. Tu és aquele quem nos guarda, é aquele que está com os teus anjos acampados ao redor de cada um de nós. Agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Fala conosco, com as pessoas que estão aqui presencialmente e com aqueles também que estão em casa acompanhando o estudo. Nós pedimos a Tua bênção e a sabedoria do alto para que possamos entender a Tua vontade para nós essa noite. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Isso, acende a luz para mim, por favor. Nós vamos hoje estudar a lição de número 5, que é cuidem uns dos outros. O nosso versículo-chave vai ser 1 Coríntios, capítulo de número 12, o versículo vai ser o versículo de número 27. Eu vou estar lendo esse primeiro e depois, conforme a gente vai avançando, a gente lê os outros versículos. Ou melhor, gente, eu acho que eu já vou ler o 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 31, tá? Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo também de número 12 até o versículo de número 31. Então, diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Preste atenção nisso. Eu vou ler de novo. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. E o versículo 27, que é o chave aí, né? Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar?
Falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Somente até aqui. Que Deus nos ajude agora nessa lição aqui. Qual que é o alvo, né, da nossa lição? Depois que a gente leu esse texto inteiro de 1 Coríntios capítulo 12, que Paulo ele faz uma referência à igreja comparando a um corpo. Ele vai falar da necessidade de cada parte do corpo desempenhar o seu papel. Mas lembrando que nós temos que cuidar do corpo de uma maneira geral. Se a gente não cuida de um membro, o que acontece com o corpo? Ele vai ser danificado. Se a gente tem um problema na mão direita e não cuidar da mão direita, ela pode trazer malefícios para o corpo inteiro. Se eu tenho um problema no meu pé esquerdo e não cuidar do pé esquerdo, eu vou ter um problema em todo o corpo e não só no pé esquerdo, tá? Então o alvo da nossa lição é mostrar igual e imparcial interesse pelo bem-estar e pelo mistério ou ministério de cada membro, tendo por motivo o pleno reconhecimento e aceitação da disposição e da função que esse membro recebeu de Deus para um ministério útil ao corpo de Cristo. Então o que a gente vai entender? Que todos nós, irmãos, todos nós temos a nossa parcela nesse corpo para que a gente possa caminhar como igreja do Senhor. Cada um na sua função, cada um no dom e no ministério que Deus concedeu. Agora, o mais importante de tudo isso é o quê? É a gente cuidar uns dos outros, tá? É entender que cada um foi chamado para o ministério, mas se a gente não se cuidar mutuamente, nós sofreremos algumas consequências. É isso que a gente vai falar na lição de hoje, tá? Eu já vou lá para o primeiro ponto, que é o mandamento. Acompanhe comigo, por favor. Eu vou pular essa introdução e nós já vamos para o mandamento. Em 1 Coríntios 12, 24 e 25, Paulo escreveu, né? Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse uma pelas outras. Então é importante reconhecer que isso é um mandamento do Senhor, não é uma opção. Eu queria que você pensasse mais nesse finalzinho que diz assim, ó, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Vamos dar um exemplo mais claro disso. Se eu não cuido de uma pessoa que está mal no nosso meio, o que pode gerar isso na congregação? Então vamos supor, um músico, ele está passando por uma dificuldade. Se eu não cuidar da vida desse músico, ou se nós não cuidarmos da vida desse músico, o que pode acontecer de maneira geral? A gente pode ter problemas ainda maiores. Se eu não cuido de um diácono, se eu não cuido de alguém que prega, alguém que é mestre, alguém que está ensinando, de um professor de escola dominical, ou de um professor do NASA Kids, a gente pode trazer problemas em outras áreas da nossa igreja, ainda mais igreja pequena, né? Então o que Paulo está tentando dizer é isso, né? Que todas as partes devem ter o mesmo interesse uma pelas outras. Para o meu corpo funcionar bem, eu tenho que cuidar desde a ponta do pé até o último fio, literalmente, o último fio de cabelo. Porque se eu não cuidar de igual modo, o que vai acontecer com o meu corpo? Ele vai padecer. Eu comecei um tratamento na lombar de fisioterapia e eu já estou na segunda ou terceira semana do tratamento, né? Agora sentindo menos dor, graças a Deus. Mas se eu não cuido da lombar, o que vai acontecer com o meu corpo inteiro? Ele vai ser prejudicado. Então, que vocês possam entender isso, né? E Paulo é tão preciso no que ele fala, que ele diz assim que aqueles membros que parece que não têm valor algum no nosso corpo, é esse que nós temos que dar mais valor. Trazendo para a igreja, se a gente não cuidar daquela pessoa que a gente acha que não representa nada no nosso meio, é aí que a gente se engana. Nós temos que cuidar de todos, né? Os que têm mais dons, os que têm menos dons, mas a gente tem que pensar que todos eles são parte de um corpo e cada um tem a sua função. Se a gente não tivesse cílios, o que poderia acontecer com os nossos olhos? Oi? Você teve isso, né?
Você perdeu. É ruim. Perde o quê? A questão de entrar ciscos. Sim. E a gente, vão tirar as mulheres disso, né? Mas o homem dá valor para cílios? Nosso irmão foi lá, fez um negócio aqui, né? Fez um alongamento nos cílios, né? Normalmente a gente não faz, né? A mulher tem um pouquinho mais. Mas você fica pensando em cílios? O irmão lá está, né, tá com dificuldade porque ele está sem cílios. A Silvana que passou com tratamento que perdeu. Mas é um negócio que faz falta para nós. Eu nunca quebrei nenhuma parte do meu corpo. Alguém já quebrou já? Vocês já quebraram? Nossa, que bênção, né? Os meninos já quebraram. É bom. É bom. Você quebra a mão direita. Se você não cuidar dela, o que vai acontecer com o seu corpo inteiro? Você padece. Né? Para quem é destro, se você quebra uma mão, né, principalmente a mão direita, você vai ter que aprender a se alimentar pela mão esquerda, escovar os dentes, necessidades, tudo com a outra mão. Então, o que a gente tem que entender é que essa questão desse cuidado mútuo, Deus colocou para que haja harmonia, para que haja um bom funcionamento no corpo, que é chamado do corpo de Cristo. O cabeça é Jesus, e nós somos membros, então, desse corpo. Tá? Então, que a gente possa ver isso. Às vezes aquele irmãozinho que ninguém reconhece, ajuda, cuida, faz a sua parte, tá? Uns pelos outros. Segundo, qual é o contexto desse mandamento de cuidar uns dos outros? Eu achei legal isso aqui, né? Diz assim, havia na igreja de Corinto irmãos que empregavam seus dons para alimentar seu próprio orgulho e satisfação. Então, no meio da igreja de Corinto, tinha alguns camaradas que achavam que tinha bons dons espirituais e eles se orgulhavam disso. Né? E aí Paulo ele vem com essa mensagem, dizendo que todos são importantes, independente dos dons que tem, independente da sua função que tem. Se é reconhecido ou não, ele tem uma função dentro do corpo. E vamos lá. Além disso, o grupo estava dando valor a um dom que nem de perto era o mais útil à igreja. O exercício desse dom estava produzindo inveja, orgulho espiritual e divisões partidárias, né? A gente vai ver que Paulo, né, quando ele escreve o capítulo de número 13, ele vai falar da questão do amor. É interessante que no 12 ele fala dos dons e no 13 ele fala de amor. Talvez Paulo, ele está puxando a orelha da igreja de Corinto. Ele falou assim, vocês têm gente boa aí profetas, que interpretam sonhos, visões, dom de curar, de profetizar, tem muito disso. Só que no 13 ele fala o que estava faltando naquela igreja? Amor. Se a gente for ler o capítulo inteiro de 13, ele vai falar que se não tiver amor, de nada adianta as coisas. Se a gente não tiver amor por Deus e amor pelo próximo, cuidar do nosso próximo, não tem valor nenhum, irmãos. Eu posso pregar, eu posso profetizar, eu posso curar pessoas. Se a intenção não for o amor, não vale de nada. Então Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto com relação a isso, né? A gente vai ver que dentro da igreja de Corinto tinha muitos partidos, né? Se a gente pegar no comecinho da carta de 1 Coríntios, a gente vai ver, né, que uns falavam assim, eu sou de Paulo. O outro vai falar, eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas, de Pedro. E tinha um grupinho que falava, nós somos de Jesus. 4 grupos dentro da igreja. Sabe o que Paulo fez? Ele falou, gente, não tem isso. Paulo não morreu por ninguém, Apolo não morreu por ninguém, Cefas não morreu por ninguém. É Cristo que deve ser glorificado no vosso meio. Então uma igreja que tinha orgulho, uma igreja que tinha vaidade, uma igreja que olhava e falava assim, não, Paulo é o cara. Aí o outro olhava e falava, não, que Paulo, você não conheceu Apolo, aquele que era o cara. O quê? Você não viu Pedro? Pedro andou nas águas, cara, quem que fez isso? Partidos dentro da igreja, divisões. E às vezes o cuidado uns com os outros faltava. Por isso que Paulo ele é bem enfático naquilo que ele fala, que a gente tem que ter esse interesse, né, ou cuidado pelas pessoas. O exercício desse dom então estava produzindo inveja, orgulho espiritual e divisões partidárias. No capítulo 12, Paulo traz a lembrança dos coríntios, o fato de que Deus colocou cada membro do corpo no lugar que ele próprio
escolheu. Isso aqui é muito interessante. Não é uma escolha nossa, é uma escolha de Deus. Tem muita gente que fala assim, eu queria ter o dom de pregar. Gente, é Deus que dá o dom, não somos nós. O que a gente pode fazer é aprimorar e melhorar aquilo que Deus deu a cada um de nós. Eu queria ter o dom da hospitalidade, de receber. Esse dom ninguém quer, né? De receber as pessoas em casa, cuidar. A gente quer profetizar, curar, quer o reteté. Tocar bateria, né, Pedrão? Tem um que mal vai acabar, né, mas já vai querer a biia dele ali. Daqui a pouco ele acorda aí. E esses, né, dons que a gente acha que são os melhores, né, a gente fala, deu sorte. Não, foi Deus que escolheu. Foi Deus que colocou cada um no seu devido lugar, para que toda uma engrenagem esteja funcionando, né? Quem trabalha em produção, aí a gente tem uma turminha que trabalha em produção, é uma engrenagem, né? Se faltar uma coisa, eu trabalhei na linha de produção da Brastemp em 97, 96, e era uma engrenagem. Se uma pessoa da linha deixasse de colocar um parafuso, a hora que chegasse a máquina de lavar lá no final da linha, ia dar problema, porque é uma engrenagem, né? A gente tem que entender isso então, que Deus, Ele colocou cada um no seu lugar, para que essa engrenagem possa funcionar. E que o Espírito Santo dá os dons, distribuindo de acordo com a sua própria decisão. A cada membro foi indicada uma posição dentro do corpo, sendo cada membro importante para o seu funcionamento. Nenhum membro poderia ser desnecessário, né? Então a gente precisa de todos os membros. Eu não preciso de alguns, né? Eu preciso de todos os membros para que essa engrenagem chamada corpo de Cristo funcione da maneira correta. Quando a gente começou a pensar em fazer o culto de domingo de manhã, voltar, eu sempre pensava assim, a gente precisa de uma engrenagem. Porque às vezes as pessoas falam assim, não pastor, faz mais culto. Mas irmãos, não é só vir aqui pregar. Não é só chegar aqui, abrir a igreja e falar assim, venham pessoas, que agora nós vamos fazer tudo aqui, né? Põe um bumbo atrás, uma caixinha na frente, o violão, uma gaita. Não é assim, é uma engrenagem. E eu comecei a trabalhar com a junta de oficiais isso. Eu falei, a gente precisa ter diácono na porta, a gente precisa ter a banda do louvor aqui tocando, a equipe do louvor. Futuramente, Marina, nós vamos ter a escola para as crianças também frequentarem, a hora que começar a aumentar. É uma engrenagem. Não adianta o pastor vir aqui pregar e achar que tudo vai funcionar. Não, é uma engrenagem. E o pastor, gente, tem um ditado antigo que dizia que uma andorinha só não faz o verão, né? Voando sozinha não faz verão. Tinha uma música que falava isso. E realmente uma pessoa sozinha não faz. Nós precisamos entender o que Deus deu a cada um de nós e falar, agora eu quero me engajar nessa engrenagem e eu vou ajudar, eu vou cuidar dos outros para que a gente possa então funcionar. Pensa numa coisa, irmãos, nós não estamos numa competição para ver quem é melhor. Senti de falar isso agora. Eu não estou competindo com o Ricardo, com o pastor Zé Roberto, com o pastor Samuel. Não estou competindo com eles. Eu estou fazendo o meu papel. E cada um deles faz o seu papel. A turma do louvor não está competindo para ver quem toca melhor, quem canta melhor. Não é competição, é engrenagem. O diácono tal é o melhor. Irmãos, não tem isso no nosso meio. Todos nós somos importantes naquilo que nós estamos fazendo no corpo de Cristo. Não é competição, é cooperação. É cuidar um do outro, para que a engrenagem possa funcionar. Deu para entender isso? Então não vai criar uma competição, não. É cooperação. Tem o líder, eu vou ajudar o líder, eu vou ajudar aquele irmão, eu vou cuidar daquele outro, para que a engrenagem possa funcionar. Vamos lá. A definição aí, vamos ler na apostila. Ter igual cuidado uns pelos outros é o mesmo que mostrar igual e imparcial interesse pelo bem-estar e pelo ministério de cada membro, reconhecimento e aceitação da posição
e a função que esse membro recebeu de Deus para um ministério útil ao corpo de Cristo. Então, eu já falei um pouco disso aqui, né? Quando eu cuido do outro, o que eu estou fazendo? Eu estou alimentando o corpo inteiro, que é o corpo de Cristo. Agora aparecem duas palavras aqui que eu acho que é legal, que é a palavra igual e imparcial. O que isso quer dizer? Que todos os membros perante Deus, eles são iguais. São iguais. Por isso que Paulo ele chama atenção quando ele fala em 1 Coríntios capítulo de número 12, deixa eu ver se eu acho aqui. No versículo 22, vamos lá, 1 Coríntios 12, 22. A Aninha vai pôr para nós, consegue? Já está aqui? Deixa eu ler ali que é melhor. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Pode ir para o outro. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Somente até aqui. Olha que interessante isso. Isso fala de igualdade e imparcialidade. Por mais... dedão do pé é bonito, gente? Fala a verdade. O seu é? Né? Na maioria das vezes parece um caroço de batata, né? E o dedinho às vezes nem aparece. O tanto que é ruim cortar a unha do dedinho, não é? Só que se Deus colocou o dedão no lugar e o dedinho no lugar e todos os outros dedos no lugar, é para que haja equilíbrio no nosso corpo. Fica sem um dedo do pé. Eu não quero ficar, né? Porque você perde. Você não vai ter o mesmo equilíbrio. Perde um dedo ou dois dedos, né? Para você ver se você vai ter a mesma agilidade. Não vai ter. Então, todos são importantes. A gente às vezes brinca, né? Por que serve o dedinho do pé? Para bater na quina, né? Para você sentir dor. Isso é uma das coisas, para ver que você está vivo. Uma vez eu ouvi um médico falando que o dedinho ele também ajuda no equilíbrio do nosso corpo. Você não percebe, mas ele está ali porque Deus colocou. Você não dá honra. Nossa, meu dedinho do pé é lindo. Alguém já ouviu falar isso? Só homem apaixonado, né? Pela amada. Nossa, seu pé é maravilhoso. É nada, né? Poucos pés são bonitos. A gente não dá muito valor, na igreja é assim. Talvez aquele que você não dá valor nenhum é um dos mais importantes dentro da igreja. É aquele que se sair vai fazer falta, que ninguém reconhece. Por isso que nós temos que ter a igualdade e a imparcialidade, tá? Vamos lá. Agora estou no quarto, diz exemplo negativo. Vamos abrir lá em Atos, capítulo de número 6. Pedrão, se você quiser ligar o microfone, ele estava esperando esse momento, né, Ju? Para ele falar, lá no YouTube. Vamos lá, Atos, capítulo de número 6. Tem que ligar até o fim o microfone, tá? Por favor. Você vai ler, Pedro, do versículo 1 até o versículo de número 7, para a gente entender o contexto. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos.
crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Obrigado, Pedrão. Qual que é o exemplo negativo dessa igreja? Qual que foi o exemplo negativo da igreja primitiva? A obra começou a crescer, a igreja. Capítulo 2, a igreja ela começa a se espalhar, e aí no capítulo de número, se eu não me engano, no 2 mesmo, 3.000 pessoas são batizadas, no capítulo 2 ainda, depois do Pentecostes. Aí depois, Pedro, ele cura um coxo, aí a gente vai vendo que Pedro ele tem um discurso também, mais pessoas se convertem. O crescimento trouxe o quê? Problema. Qual foi o problema? Esqueceram das viúvas da igreja. E a Bíblia fala que a religião verdadeira é cuidar das viúvas e dos órfãos. Essa é a religião verdadeira. O que eles estavam errando então? Na falta de cuidar dessas pessoas. E aí, Lucas aqui escrevendo, né, Atos dos Apóstolos, ele fala que as viúvas foram reclamar. Falou, a gente não está tendo não estamos recebendo a porção diária. Chegaram para os apóstolos falando isso. O que eles decidiram? Nós não vamos abandonar a pregação e a oração, porque Deus nos chamou para isso. Cada membro está na sua função, executando aquilo que Deus colocou para que essas pessoas executassem. O que prega, continue pregando, continue orando, continue fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. E aí o que eles fizeram? Eles separaram, e aqui entra a palavra diaconia, que é o serviço. Eles separaram esses homens aqui, né? O Pedro leu, tinha vários, né? Eles falaram para escolher homens cheios do Espírito Santo, né? Aí veio Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, e aí várias pessoas foram levantadas por Deus. E aí eles sanaram um problema que estava acontecendo, que era a falta de cuidado. Igreja grande, né, começaram a se esquecer agora das viúvas. Lembra dos membros que nós acabamos de ler, que a Ana colocou aqui? Aquele que parece que não tem valor nenhum, talvez é esse que deve ser honrado, deve ser cuidado, né? Eu costumo falar que as pessoas mais velhas da igreja, elas estão aqui cumprindo a sua missão também no nosso meio. As mulheres mais velhas ensinam as mais novas, as mulheres mais velhas aconselham as mais novas, e é assim. E aí eles tiveram esse problema, e às vezes também no nosso tempo a gente tem esse problema, né? A gente persiste em continuar nesse mesmo erro. E é por isso que ele fala aqui, agora virando a página, ele diz assim, muitas igrejas da atualidade ainda persistem, né, o problema de cuidado desigual para com os membros. Quase sempre uma igreja terá certos membros que são humildes, que não têm grandes talentos humanos. Esses são muitas vezes meramente tolerados, ao passo que outros membros, por serem bons professores, músicos, ricos e de muita influência na sociedade, são altamente honrados. Por um lado, irmãos menosprezados e ignorados, e por outros, irmãos arrogantes. Outras distinções podem criar também divisões entre jovens e velhos, analfabetos e instruídos, entre brancos, negros. Para tais situações é que existe o mandamento bíblico. Os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Então que a gente possa ter essa igualdade entre nós. Que a gente não caia nesse erro que a igreja aqui caiu, né? Vamos cuidar só de quem não dá trabalho. Aí é fácil, né, gente? Cuidar de quem não dá trabalho, você não precisa nem cuidar. A gente tem que cuidar daquele que está precisando, daquele que às vezes está esquecido, né? E vamos falar a verdade, gente, tem muita gente esquecida na nossa sociedade hoje, muita gente, né? Eu sempre tenho em mente assim, né? Quando eu vejo uma pessoa de idade atravessando a rua, quando eu vejo uma pessoa de idade comprando no mercado, quando está num banco, eu fico pensando, né? Amanhã pode ser eu ali, então eu vou fazer minha parte hoje, né? Aí no dia que eu ficar velho, Deus vai falar, não, eu acho que ele fez, eu vou dar para ele lá, alguém para ajudar. Quantas vezes a gente vê pessoas com dificuldade no caixa eletrônico, pessoa de idade, ajuda, faz. Na igreja a mesma coisa.
né? Se aquela irmã morrer não vai fazer falta nenhuma. Faz. A gente perdeu algumas irmãs aqui, há uns 2, 3 anos atrás, o quanto foi difícil. Até hoje, né, dona Cida? A gente sente falta. Dona Ruth, as Cidinha, Maria, sentavam aqui, ó. Pessoas que fazem falta para nós, né? E a gente tem que cuidar de todos eles de igual forma como Deus assim o quer, tá? Para a gente caminhar aí para o final, tem 5 verdades básicas com relação ao cuidado uns dos outros, tá? O primeiro deles aí, vamos lá. Que é a arrogância ou o orgulho. Não deve haver arrogância ou orgulho da parte daqueles membros que tenham dons ou ministérios mais visíveis e extraordinários. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Então o que a gente tem que aprender? Que arrogância e orgulho não cabe no nosso meio. Você já pensou, e aqui o exemplo é bem claro, né? Que ele fala assim, o olho não pode dizer à mão, né? Não preciso de você. Já pensou o olho falando para a mão, não preciso de você. Aí a mão fala, tá bom então quero ver como você vai se alimentar. Como que você vai? Vai coçar, né? Vai tirar a sujeira da noite aí, como que você faz? Né? Eu não preciso do pé. Então beleza. Eu não preciso, arrogância, né? Eu não preciso. Precisa, gente. Nós precisamos uns outros. Tem um hino que diz isso, né? Eu preciso de ti, querido irmão. Eu preciso mesmo. A gente precisa. Talvez em algum momento da vida você vai precisar de ajuda de alguém. Eu que tenho um pouquinho mais de dificuldade disso, a gente tem que aprender. Ninguém gosta de depender de ninguém, né? Só alguns mais folgados. Se não fosse o Theo, né? É isso aí. Quando a senhora estava lá, né? Com a cirurgia, o Nani e a Silvana, um pelo outro ali. É fácil? O Nani, quando a Silvana saiu do hospital, ele contratou um violinista para receber, né? Cantando Roberto Carlos, como é grande o meu amor por você. Se não fosse ele. Né? Nos dias difíceis ali de dor, de choro, a gente precisa. Talvez hoje você não está precisando, mas amanhã você pode precisar. Então, cuidado, né, com a arrogância. Não, eu não preciso, eu me basto, né? Cuidado com isso. Né? A arrogância, a soberba precede a queda. Saul foi assim, alguns homens, mulheres foram assim. E se a Bíblia fala que a soberba precede a queda, cuidado com a arrogância. Né? Muitos líderes, pastores caíram por causa disso. Né? Eu não caio, eu sou incaível, eu sou imbatível. Ninguém é imbatível, irmãos. Davi foi um dos maiores homens, um dos maiores reis de Israel, e caiu em adultério. Então, que a gente possa ter cuidado com a arrogância, com o orgulho. Inveja ou ciúmes, né? Quase a gente não tem isso na igreja, graças a Deus. Não deve existir inveja ou ciúmes da parte daqueles membros cujos dons e ministérios sejam mais comuns e menos aparentes. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Irmãos, parece brincadeira, né? Mas existe muito isso dentro da igreja, muito. Ciúmes, né? Inveja. Às vezes o pastor tem que pisar até em ovos, às vezes, para fazer uma honra para alguém que merece honra. Quando a Amanda passou em primeiro lugar, né, no curso, fiquei morrendo de alegria e de orgulho, no bom sentido, né, um orgulho santo. Uma jovem, gente, no nosso meio. Não é gostoso? Prazeroso? Esquece exibida, só porque passou em primeiro na USP. Gente, e tem pessoas que pensam assim. Inveja, né? Às vezes está vendo que o irmão tá melhorando, né? A gente vê o Elanã, já está pondo a Mariana, todo mundo no bolso, na bateria. Graças a Deus que coloque mais. Que o dom dele se multiplique, incentive outras pessoas. O Pedro, né? Desperte um dom, uma veia musical do tataravô dele que tocava bateria. Mas não tem inveja, não tem ciúmes. O pastor só chama fulano de tal.
A troco do quê, gente? Às vezes é o chamado da pessoa, não é o pastor. Eu costumo dizer que nem louvor e outros ministérios, é Deus que coloca, é Deus que tira, não sou eu. O trabalho do pastor é talvez reconhecer o seu dom, o seu talento. Esse é o trabalho do pastor, é reconhecer. Agora, quem coloca é Deus. Eu não capacito ninguém para isso, a gente ajuda. A gente fala, ó, vai por aqui, vai por ali, é como maestro. O maestro não troca todos os instrumentos, ele está regendo, porque cada um é especialista naquilo que faz. Deu para entender isso? Então, se o irmão está destacando mais do que o outro, e o outro menos, não é que a gente tem que tratar bem o que está se destacando mais e mal aquele que se destaca menos, porque nós fazemos parte de um só corpo. Nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito Santo. Mas a gente não pode ter essa questão dos ciúmes, né, da inveja, como eu falei, da competição. A gente não está aqui para competir, irmãos. A gente está aqui para somar uns com os outros. No 3, vamos lá. Dom e ministério. Todo membro, reconhecendo que o seu dom e o seu ministério são importantes para o bem-estar da igreja, deve exercê-los de maneira diligente, de acordo com a medida da fé que Deus lhe repartiu. E aí Romanos 12, 7 e 8 diz assim: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim o faça, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Olha que texto importante para nós que fala de dom e de ministério. Ele está dizendo aqui que Deus ele vai distribuir esses dons e ministérios, mas cada um que recebe um dom e ministério, ele tem que fazer com que isso multiplique de forma diligente, atento, se dedicar. E aí ele dá alguns exemplos aqui, Se Deus te deu o dom de servir, sirva. Sirva. Se Deus te deu o dom de ensinar, ensine. Peça a Deus para que Ele te use para ensinar as pessoas. Se é de dar ânimo, que assim faça. Eu, como já estou há 9 anos aqui, a gente reconhece até irmãos que às vezes dá mais ânimo que o outro. Tem gente que é assim. Vocês conhecem o Marquinho, que vem aqui de domingo? Pelo menos de domingo, né? Gente, o Marquinho já passou por tantas lutas na vida. O Marquinho já perdeu 3 filhos, para quem não sabe. 3. Tem gente que perde um, acaba com a vida, fica depressivo, se afunda na depressão, acaba com a vida. Marquinhos perdeu 3. Marquinhos teve 2 filhos que nasceram com deficiência. 2. E com a Elaine ele perdeu uma menina, Foi isso. A Má recentemente também perdeu. Mas o que eu quero dizer do Marquinho é que dificilmente você vê o Marquinho triste, quietinho, Ele é um irmão que dá ânimo. Ele é muito sarrista, Ele brinca, ele faz piada, mas desse jeito dele, muitas vezes, ele assim alegrou meu coração. Não só com as piadas, mas o jeito de encarar a vida, diferente. Tomando paulada, perdendo filho, o Marquinhos já quebrou várias vezes, e está aí dando risada, brincando, Tira sarro do pastor Zé Roberto, tira sarro da dona Hilda. A dona Ruth, então, meu Deus do céu, como ele pegava no pé dela. E ela sempre ria perto dele. E é assim, gente. A Zezé vem na igreja, ele pega no pé da Zezé e brinca com ela. É irmão que dá ânimo. E tem pessoas assim, com palavras diferentes e assim por diante. Vamos lá. Olha que dom também. Esse dom, acho que ninguém quer também, Contribuir. Esse dom não tenho. Esse dom deixa para o seu irmão mais rico. Tem gente que tem dom de contribuir. E que esse dom possa ser derramado sobre nós. Gente, sabe o que quer dizer isso? Que quem contribui é porque tem o quê? Você quer esse dom, Má? Asmá, eu profetizo esse dom para vocês. Porque você vai ter mais. A gente pensa ao contrário. Não, eu vou ser reservado. Gente, Deus, quando a gente é generoso, Ele faz multiplicar aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Multiplicar.
Ele faz coisas que a gente nem imagina, quando a gente consegue usar a nossa generosidade para abençoar as pessoas e a igreja do Senhor. Aí ele fala de liderança e também de mostrar misericórdia, né? Mostrar misericórdia, que faça isso com alegria. Misericórdia é se colocar no lugar da outra pessoa. É sentir a dor que aquela pessoa está sentindo e andar com ela. Tá? O quarto, sofrimento e interesse. Se algum membro sofrer de alguma maneira, física, espiritual, emocional ou financeiramente, os outros membros devem interessar-se pelo seu caso, de modo ativo e também compassivo. Ativo é assim, é ajudar. Isso também significa que todos os membros realmente sofrerão pelo motivo do irmão estar temporariamente inapto para contribuir plenamente à vida do corpo. Romanos 12,15 diz: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, tenha interesse no sofrimento da pessoa, né? Entenda o que ela está passando e se coloque do lado, como alguém que vai auxiliar e vai passar isso junto com ela. E por fim, alegria com os outros. Se um dos membros for outorgada alguma honra especial, todos os demais devem se alegrar com ele, pelo motivo de que todos pertencem ao mesmo corpo e uns aos outros. O que significa que aquela honra é a honra de todos. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso aqui é muito interessante, né? Normalmente, vamos pôr numa situação menor. Você é casado e seu marido tem uma promoção no emprego, salarial. Você vai ficar triste? E por que a gente tem dificuldade, às vezes, de transportar isso para a igreja e a gente, às vezes, não se alegra com aquele que está sendo abençoado por Deus? Se nós somos membros de um só corpo, quando um está sendo honrado, qual que deveria ser a nossa mentalidade, a nossa percepção? Eu também estou sendo honrado. Mas às vezes não é isso que acontece. Quando alguém é honrado, irmãos, a igreja inteira está ganhando. Vamos inverter isso. Uma igreja pequena aqui de 100 e poucas pessoas, quando um comete adultério, como que a igreja vai ficar manchada? Aquele pastor lá, não sei não, hein? Tem um membro lá que adulterou. Você vai naquela igreja lá? Onde teve aquele B.O.? E a gente às vezes, quando vai transportar para a alegria, a gente não consegue entender isso. No B.O. a gente consegue, mas na alegria não. Então quando o irmão recebe alguma coisa honrosa da parte de Deus, né, que nem a irmã, a pastora Ana Cláudia, que foi curada, gente. A Silvana, que teve a saúde dela restaurada. Vamos soltar fogos, agradecer a Deus. É como o pai, quando o filho pródigo volta, o pai ficou alegre ou ficou triste? O que vocês acham? Alegre, né? E o irmão? O irmão falou assim: você acha? Meu pai nunca fez um churrasquinho para mim. Literalmente mesmo. Meu irmão, que torrou tudo, voltou, ele mandou matar um animal para ele, para fazer um churrasco. Ué? Ainda deu um anel de ouro. O irmão ficou com mais ciúme ainda. Irmãos, se voltar alguém, se for honrado alguém, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Se alguém tem recebido as bênçãos do Senhor, glória a Deus por isso. É chorar com quem chora, mas é também se alegrar com quem está se alegrando. E a conclusão, que quando todos da igreja são igualmente solícitos em favor uns dos outros, a unidade do grupo é preservada e aumenta. Esse comportamento apresenta ao mundo um testemunho harmonioso. Quanto mais aumentar dentro da igreja o amor, mais o mundo ao redor pode reconhecer os evangélicos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Então, quanto mais cuidado a gente tiver uns com os outros, mais a propaganda lá fora vai ser positiva. Eu quero ir para aquela igreja, porque aquela igreja cuida uns dos outros. E aqui, gente, não é só o pastor, tá? Todos nós. O pastor cuida
mas nós somos responsáveis pelo cuidado uns dos outros. Pastor, como eu disse no começo, uma andorinha voando sozinha não faz o verão. É todos nós. Né? Que Deus coloque isso em cada coração das pessoas que estão em casa, que cada um faz a sua parte, mas o benefício é para o corpo inteiro. A gente faz cada um a nossa, bem feito, mas o coletivo vai ser abençoado pelo Senhor. Amém? Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui na internet e depois a gente volta aqui para orar, encerrar aqui no YouTube e voltar aqui com as perguntas na nossa igreja. Deixa eu ver. A Ruth Alves está aí com a gente, o Adriano com a família, a Maiara lá com o Felipe, as crianças também, a Sônia, o pastor Zé, a Silvia, a Sheila. A Ruth Alves, ela pede oração pela saúde dela. O Gerson também está lá com a gente participando, o Dimas, o Juninho Okabe está com a gente também, o Roger, e é isso aí. O Adriano coloca aqui um texto, né, que é João 13, 34, 35, e diz: um novo mandamento dou a vocês, ame-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E ele comentou, né? Quem ama cuida, quem ama se preocupa, o amor não tem inveja nem vaidade. E é isso aí. Aí ele falou que ele gostou do estudo, e para que Deus abra os nossos olhos para a gente prestar mais atenção, né? Nas nossas atitudes uns com os outros. Então não tem pergunta, vamos orar por essas pessoas aqui. Eu quero incluir o vô da Carol, eu esqueci o nome dele, cá, me perdoa. Aureliano, ele está internado, não está muito bem de saúde, e a gente quer orar pela vida dele para que o Senhor traga refrigério e salvação a ele. Alguém mais aqui, gente, que está na igreja, para a gente orar? A Rita também. Quem mais? A dona Cida e o Theo, a dona Lourdes. Amém. Vamos ficar em pé? Quem mais ergueu a mão? Teve mais alguém? Amém. Vamos orar então. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por esse estudo e agora da parte do cuidado, nós queremos orar uns pelos outros aqui. Queremos orar pelo senhor Aureliano, que está ali internado, o vô da Carol, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele, Pai, e que o Senhor traga a salvação em o nome de Jesus a esse homem. Que o Senhor possa enviar a restauração, a cura, a libertação, e que o Senhor possa ajudar a família também a passar por esse momento, Senhor. Oramos também pela Rita, pelo seu Theo, pela dona Cida, pela dona Lourdes. Quero orar também pela minha esposa, pela Ana. Quero orar por essas pessoas que colocaram os seus nomes aqui, a Ruth e tantos outros que pediram aqui em favor deles ou dos seus familiares. Que o Senhor envie uma palavra de vitória, que o Senhor envie uma palavra de socorro, que o Senhor envie uma palavra de restauração a essas pessoas, Pai. Na parte da saúde física, emocional, financeira também, alguns que têm passado por dificuldades. Que o Senhor estabeleça a Tua vontade, os Teus milagres nessas vidas, Pai. Nós oramos pelas pessoas que aqui estão também, que o Senhor possa guiar cada um de nós e nos conduzir nos caminhos do Senhor, para que sejamos abençoados em tudo que nós fizermos. Oramos também pelo Mateus, que está hoje completando mais um ano de vida, que o Senhor conceda paz e alegria ao coração do Teu servo. Oramos assim com gratidão em nome de Jesus. Amém. Os irmãos daqui podem se assentar. E os irmãos da internet, Deus abençoe. Um abraço a todos em nome de Jesus. Daqui da igreja, alguém...